Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Meu nome é Rafael Mondini e hoje estou aqui para trazer uma variedade que muita gente também já conhece, já comprou no mercado e consome no seu dia a dia. Estou falando hoje sobre a pereira. Isso mesmo, aqui eu trouxe algumas variedades de pera, 4 variedades que são mais utilizadas, por exemplo aqui a pera Rossui, pera Kaifer, a pera branca e a pera da água. Essas são as que são mais comuns encontradas por aí, você pode encontrar facilmente em agropecuárias e em outros locais. E por isso é mais fácil você adquirir. Mas existem cerca de 3.000 variedades de pera, então você pode ter uma ideia que é uma gama muito grande de peras que podem ser cultivadas na sua casa. Você pode encontrar diversas variedades na sua região. Depende de região para região. Elas são plantas caducifólias, então você pode perceber que não tem folhas aqui, elas são somente ramos, né? Então, caducifólio significa isso, que são plantas que não produzem folhas, que as suas folhas caem no inverno. Então elas perdem suas folhas. E por isso que a gente só tem os ramos aqui. Até mesmo quando você adquire uma planta dessa, quando você for plantar, você vai ver que vai cair o substrato, o torrão dela. Você pode ver aqui, ó, quando você for fazer o corte, vai cair todo esse substrato, tudo vai ficar a raiz. Isso acontece geralmente porque agora ela está em estado de dormência. Isso acontece com uvas e com outras plantas que também perdem a folha. Então não tem problema, não precisa se preocupar caso você adquirir uma planta dessa e ela está nesse estágio vegetativo. Você pode plantar ela sem problemas, que ela vai crescer, vai se desenvolver e vai produzir muito bem. A pera, como eu já falei, ela gosta de um pouco mais de frio, né? Ela não gosta muito de geada, nem vento forte. E também tem que cuidar com alta umidade. Alta umidade para essa planta às vezes pode ser prejudicial por causa de desenvolvimento de patógenos. Então pode causar um fungo, pode causar alguns problemas tendo umidade relativa muito alta. Então se você tiver um solo muito encharcado, isso pode acabar sendo um problema futuramente. Então você pode estar cultivando ela no seu vaso. O vaso tem que ser acima de 50 litros, porque é uma planta que dá um ramo bem grande, ela é bem grande, né? Então, sendo um vaso acima de 50 litros, você consegue já começar o cultivo dela. O interessante também é cuidar com podas dessa planta. Então você pode fazer poda de formação, que aí sim você pode fazer a poda retirando galhos e fazendo ela se formar como você deseja. Depois disso, quando ela estiver mais adulta, evite fazer essas podas muito drásticas, porque senão ela pode ter perda de produtividade. E a gente não quer isso, a gente quer que ela sempre produza muito bem. O ideal também, você pode pegar alguns ramos principais e deixá-los nessa posição aqui, ó. Nessa posição, você pode deixar os ramos assim, porque você consegue colher eles na horizontal aqui. Vai ser muito mais fácil. E também você pode colher eles nessa posição, conforme você tiver os ramos assim. Porque senão essa planta ela chega a 20 metros de altura e você acaba não conseguindo colher, ou dificulta a colheita dessa planta. Então se você tiver ramos induzindo a planta a ficar cada vez mais torta, entortando cada vez mais os ramos produtivos, você vai conseguir colher esses ramos numa altura ideal, numa altura que vai ficar facilitada para você fazer a colheita dessa planta. Quando você for plantar, caso seja até o mesmo plantio comercial, ou se você tiver mais espaço, é preferível de 7 por 7 metros a distância entre as plantas, porque são plantas, como eu falei, elas são de grande porte. Mas, como eu também já falei, você consegue cultivar ela no vaso sem nenhum problema. Então, só que para cultivar em vaso, você vai ter que ter 50 litros num vaso de 50 litros. Você vai ter que ter uma planta enxertada e também preferir uma variedade que seja menor, que dê menor. Tipo, pode ser a pera, até mesmo a pera branca ou da água, acho que você já consegue cultivar ela dentro do vaso tranquilamente, sem nenhum problema. Você vai ter que fazer uma adubação tanto em cova, para plantas que vão ficar no solo, tanto em vaso. Bote fósforo, bote potássio. No solo, faça um calcareamento, deixe o pH o mais ideal possível, que já vai ser suficiente para a planta. E lembrando de botar também esterco de curral bem curtido, que é o que a planta também gosta e ajuda a desenvolver e liberar os nutrientes lentamente. Algumas variedades são autopolinizadoras, então não tem tantos problemas assim. Como é uma gama de 3.000 espécies, então você tem que escolher aí, peça na hora de comprar, qual é a variedade que é autopolinizadora, que não precisa se preocupar, que se tiver só essa planta, ela vai produzir e é o que a gente às vezes quer. A gente só tem um espaço para colocar uma planta e às vezes não tem pera perto para poder fazer a polinização. Então pergunte sempre quando você for adquirir uma planta, como que essa planta é, o tamanho que ela vai dar, algumas dicas também o vendedor vai conseguir te passar.
e também dizer se ela é polinizadora ou não. Geralmente peras são enxertadas, mas também tem peras que não são enxertadas, então também isso é interessante. Sempre procure procurar uma pera enxertada, que ela vai ter mais resistência e também vai produzir bem mais. Lembrando que uma planta dessa ela também vai começar a produzir 3 ou 4 anos após o plantio, ela já vai começar a produzir bem. Então, essas são algumas dicas sobre a pera, espero que você tenha gostado. Peras, você tem que ter bastante espaço para cultivar elas, se você for ver aqui já são ramos bem altos, então, e podas vão ter que ser feitas, mas é só no começo, né? E querendo ou não, essa planta vai ficar grande, então você tem que fazer toda uma preparação para conseguir cultivar plantas como essa. Bom, espero ter ajudado. Todas as peras aqui, elas têm o mesmo cuidado, você não vai ter que se preocupar muito, tendo alguns cuidados básicos, já vai ser o suficiente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e até mais, pessoal.